sádico sexual brutal. Estava pensando enquanto trabalhava no meu vídeo sobre Robert Berdella que o pior tipo de tortura deve ser aquela infligida por um sádico que sabe que vai matar sua vítima. Os torturadores que aplicam punições corretivas ou tentam extrair uma confissão geralmente exigem que a vítima permaneça viva no final do processo. No entanto, o assassino torturador pode infligir ferimentos que um torturador comum não consegue. Deve ser de um horror particular para a vítima quando eles percebem que não há nada que possam dizer que fará a tortura parar, e não há limite para os tipos de traumas que podem ser infligidos ao corpo. Existem certos atos que, quando ouço falar deles, realmente ressaltam a profundidade de um sadismo torturante. Detalhes que mostram como o torturador pensou cuidadosamente nas partes mais sensíveis do corpo de suas vítimas e como causar a maior dor nelas. Por exemplo, a tortura da uretra. No vídeo sobre P.B. Gaskins, eu falei sobre como ele afirmava gostar de inserir pedaços de chumbo ásperos, conhecidos como plum boom, na uretra de uma mulher antes de matá-la, causando-lhes uma dor tremenda. O serial killer Albert Fish também gostava de inserir hastes de rosas em sua própria uretra. Não se sabe se ele fez isso com alguma de suas vítimas, mas acredita-se que muitos dos tormentos que ele infligiu em seu próprio corpo também foram aplicados às crianças que ele assassinou. O assassino em série Donald Harvey, conhecido como o Anjo da Morte, trabalhou como auxiliar em diversos hospitais entre 1970 e 1987. Ele tinha a reputação de ser a última pessoa a ver um paciente antes de morrer. No entanto, após sua prisão em 1987, ficou claro que ele próprio estava matando os pacientes. Ele frequentemente envenenava suas vítimas, colocando cianeto e veneno de rato em sua comida ou injetando diretamente em suas correntes sanguíneas. Outras vezes, ele as sufocava com um travesseiro ou conectava seus respiradores a cilindros de oxigênio vazios. Harvey não se limitou a matar pacientes de hospital. Ele deliberadamente infectou uma vizinha com hepatite após uma briga e matou outra vizinha, colocando arsênico em sua comida. Ele também envenenou repetidamente seu namorado e os pais dele, matando o pai e mandando os outros dois para o hospital. Embora Donald Harvey alegasse que matava os pacientes do hospital por misericórdia, escolhendo vítimas que estavam sofrendo ou próximas da morte para ajudá-las a passar mais facilmente, a morte de uma de suas vítimas sugere um retrato muito diferente. Durante seu primeiro ano de trabalho como auxiliar, ele já havia matado pelo menos 10 pacientes. Um desses pacientes, Ben Gilbert, de 81 anos, desconfiou de Harvey e o acusou de tentar matá-lo. Houve uma briga, durante a qual o idoso pegou uma bacia de cama e bateu na cabeça de Harvey, deixando-o inconsciente. Quando se recuperou mais tarde naquela noite, Donald Harvey entrou sorrateiramente no quarto de Ben Gilbert e mudou seu cateter. Harvey escolheu deliberadamente um catéter muito grande e o inseriu na uretra de Gilbert com grande dificuldade. Em seguida, ele pegou um arame de cabide endireitado e o empurrou pelo catéter até a bexiga de Gilbert. Com certa força, ele perfurou a parede da bexiga e a inseriu no abdômen. A infecção resultante dessa lesão matou Ben Gilbert em poucos dias. Essa não foi exatamente uma morte por misericórdia. A penetração forçada de genitália dessa maneira revela ações de um sádico sexual brutal. História 2. Randy Kraft. Falando sobre sadismo brutal, vamos falar sobre Randy Kraft, que tem um nome irônico. Em 14 de maio de 1983, o carro de Randy Kraft foi parado por 2 oficiais da patrulha rodoviária da Califórnia, que o observaram dirigindo de forma errática. O que parecia ser uma simples prisão por dirigir sob efeito de álcool, DUI, tornou-se muito mais sério quando eles descobriram o corpo sem vida de Terry Lee Gambrell, caído no banco do passageiro, com marcas óbvias de estrangulamento.
Após a prisão de Kraft, a polícia realizou buscas em seu carro e em sua casa. Eles encontraram numerosas fotografias pornográficas de jovens homens, juntamente com muitos objetos pessoais pertencentes a esses homens, muitos dos quais haviam sido encontrados mortos, com suas mortes ainda não resolvidas. A polícia também encontrou uma lista codificada de 61 itens, dividida em 2 colunas. Kraft explicou que era uma lista de convidados para uma festa surpresa planejada, codificada para que a surpresa não fosse estragada caso fosse descoberta. No entanto, descobriu-se que as palavras codificadas correspondiam a muitos dos assassinatos não resolvidos. As palavras codificadas mencionavam locais onde corpos foram encontrados, como 7 7th Street, que provavelmente se refere a Ronnie Jean Webb, cujo corpo foi jogado de um veículo em uma rampa da 7 7th Street para a San Diego Freeway. Ele morreu por estrangulamento, mas antes de sua morte, ele foi pendurado de cabeça para baixo e torturado, com mordidas por todo o corpo, incluindo os órgãos genitais, e uma meia foi colocada em seu reto. O corpo dele foi vestido novamente antes de ser descartado. Outras palavras codificadas parecem corresponder ao que ele fazia com os homens que matava. Por exemplo, Twiggy provavelmente se refere ao corpo de James Dale Reeves, encontrado em posição de I, com um galho grande saindo do reto. Cerca de 40 das palavras codificadas puderam ser atribuídas a assassinatos não resolvidos, deixando cerca de 20 possíveis corpos que ainda não foram encontrados. O método de assassinato era semelhante na maioria dos casos identificados. Kraft costumava pegar esses homens em bares gays ou na rua, dopá-los com álcool e sedativos, e em seguida amarrá-los e torturá-los. Muitas vezes, ele os queimava com o isqueiro de um carro, especialmente os olhos, mamilos e órgãos genitais. Alguns corpos foram encontrados com os mamilos mastigados ou as pálpebras removidas com uma faca. Ele também gostava de mutilar os genitais de maneiras bizarras, como cortar o pênis ou dividi-lo ao meio e remover os testículos. A maioria dos corpos foi encontrada com algum objeto estranho inserido no reto, como uma meia, escova de dentes ou estaca de madeira. A causa da morte geralmente era estrangulamento com um laço, embora alguns homens tenham morrido de envenenamento por álcool ou sufocamento de outras formas. E claro, dado o tema deste vídeo, muitos corpos mostravam sinais de tortura uretral. Kraft foi eventualmente acusado do assassinato de 16 homens, aqueles em que havia provas suficientes para vinculá-lo definitivamente aos assassinatos. No entanto, devido à extensa lista encontrada em sua posse e ao fato de que muitas das palavras codificadas referiam-se a assassinatos duplos, acredita-se que ele possa ter matado até 65 homens jovens durante os 11 anos em que estava ativo. História 3. Candyman. Dean Arnold Cole, conhecido como Candyman, ganhou esse apelido por 2 motivos. Primeiro, por distribuir doces gratuitamente para as crianças do bairro quando trabalhava no negócio familiar de doces. E segundo, por sua habilidade excepcional em atrair e manipular jovens garotos. Com 30 anos de idade, Dean Cole frequentemente convidava adolescentes para sua casa para festas, prometendo álcool e drogas. Isso lhe dava fácil acesso a garotos embriagados e drogados, muitos deles vindos de lares desfeitos e ambientes desreputáveis. O tipo de garotos que talvez não fossem notados se desaparecessem de repente. Entre 1970 e 1973, Dean Cole sequestrou e assassinou pelo menos 28 garotos da área de Houston Heights, no Texas, com idades entre 13 e 19 anos. Sua habilidade de persuasão era tão forte que ele até contou com a ajuda de 2 outros adolescentes, David Brooks e Elmer Hanley. Esses jovens recebiam supostamente $200 por cada garoto que trouxessem para a casa de Dean Cole. Inicialmente, ele disse a eles que estava vendendo os garotos para escravidão sexual.
Mas no final da série de assassinatos, eles sabiam exatamente o que ele estava fazendo com eles, pois testemunharam ele torturar e matar várias pessoas, além de participarem dos assassinatos e ajudarem a enterrar os corpos. As vítimas eram colocadas em uma tábua grande de madeira compensada, com algemas e cordas de nylon presas a os cantos. Os garotos eram amarrados à tábua, geralmente com os membros estendidos e as mãos e pés em cada canto. Às vezes, 2 garotos eram amarrados na tábua, um em cada extremidade, e um deles era obrigado a assistir enquanto seu amigo era torturado e morto, para depois passar pelo mesmo destino. Muitas vítimas morriam no mesmo dia em que eram capturadas, em um frenesi violento de sexo que terminava com um tiro na cabeça ou estrangulamento lento. Outras ficavam amarradas na tábua por dias. Quanto mais atraente o garoto, mais tempo Dean Cole o mantinha vivo. Os detalhes exatos do que ele fazia com suas vítimas são difíceis de encontrar, mas as informações disponíveis sugerem uma tortura meticulosa e lenta, projetada para prolongar o sofrimento das vítimas o máximo possível. A inserção de vidros na uretra das vítimas era uma das torturas mais horríveis. Dean deslizava lentamente uma haste de vidro em suas uretras e depois a quebrava dentro deles. Esse ato, juntamente com as outras atrocidades cometidas por ele, revelam o verdadeiro sadismo presente em seu coração. Infelizmente, não é possível fornecer mais detalhes sobre esses atos brutais aqui, já que são cenas extremamente perturbadoras. Mas a crueldade e a maldade de Dean Arnold Cole, o Candyman, são realmente chocantes e aterrorizantes. Seu comportamento mostra um nível inimaginável de perversidade. Daniel O'Brien estava no final de uma viagem de férias de 2 semanas para a ilha de Trinidade com seu companheiro de viagem. Ambos desfrutaram das férias e chegaram à última noite por volta das 9:40 da noite. Daniel foi relatado como tendo saído para nadar e seu companheiro de viagem foi dormir mais cedo. Cerca de meia hora depois, seu companheiro de viagem foi repentinamente acordado do sono e viu Daniel, agora nu, em cima dele e estrangulando-o. Os 2 homens lutaram por um momento e Daniel nocauteou seu companheiro com um abajur próximo. Em seguida, ele saiu do quarto para o corredor e, por alguma razão desconhecida, pegou um extintor de incêndio na parede e o esguichou em sua garganta, tentando se envenenar. Quando isso não funcionou, ele correu para a porta da frente do hotel e a abriu. Ele avistou um aeroporto nas proximidades e decidiu subitamente que precisava entrar lá. Ainda nu, ele correu em direção ao muro e escalou 2 cercados de 3 metros com arame farpado no topo. No entanto, depois de escalar esses cercados, ele foi detido por 4 guardas do outro lado. Eles conseguiram contê-lo, enquanto um deles ficou para inspecionar a cerca, enquanto os outros 3 o levaram ao escritório de segurança em seu jipe. De alguma forma, durante o trajeto, Daniel dominou os 2 guardas que o seguravam, depois dominou o motorista e assumiu o controle do veículo. Eles tentaram pedir ajuda pelo rádio, mas antes que percebessem, ele estava dirigindo o jipe em alta velocidade pela pista de pouso. Ele então colidiu o jipe na asa do voo 256 Day Airways, que estava parado no final da pista com os motores ligados, aguardando autorização para decolar. O impacto da colisão arrancou todo o teto do veículo. Todos que assistiram presumiram que ele tinha sido morto, mas, para surpresa de todos, Daniel, coberto de sangue, com muitas feridas por todo o corpo, saiu do destroço. Antes que alguém pudesse compreender o que estava acontecendo, Daniel fez algo impensável. Ele correu em direção ao motor do avião, como se não estivesse ferido, e se jogou nas hélices em funcionamento. Não há necessidade de entrar em detalhes sobre o que aconteceu em seguida, mas obviamente não restou nada dele. Todo o lado esquerdo do avião foi banhado em sangue, e os passageiros que estavam no avião naquele momento tiveram que testemunhar tudo isso. Obviamente ele não estava agindo normalmente. Ele deve ter sofrido algum tipo de episódio, mas infelizmente ninguém conseguiu detê-lo. A explicação para esse surto é vaga, mas foi relatado que Daniel não conseguiu encontrar sua medicação para uma condição de saúde que ele teve nos últimos dias das férias. No entanto, em nenhum artigo foi especificada qual era essa condição de saúde. História 4. Dean Cole. A vida e a onda de assassinatos de Dean Cole chegaram ao fim em 1973, quando seu cúmplice Elmer Hanley atirou nele 6 vezes. Hanley então ligou para a polícia e confessou tudo.
Ele eventualmente levou a polícia a 4 locais de sepultamento em massa, onde um total de 28 corpos foram encontrados. No entanto, acredita-se que existam outros locais de sepultamento com muitos corpos adicionais, incluindo debaixo do piso da antiga loja de doces da família Cole. Não vou continuar falando sobre Dean Cole, pois isso levaria a outro vídeo completo. Esta não é uma análise profunda de nenhum dos assassinos que mencionei hoje, mas sim um vídeo experimental focado em uma parte específica do corpo e em todas as coisas horríveis que podem ser feitas com ela. Não sei se este vídeo funcionou, mas a natureza da experimentação é assim, suponho. Espero que você tenha achado interessante, pelo menos. Deixe-me saber nos comentários o que você achou desse formato. Existem muitas outras partes sensíveis do corpo que podem ser abordadas em um futuro vídeo desse tipo. Agradeço por assistir e, como sempre, agradeço a AOS que estão apoiando o canal. Eu não poderia fazer essas coisas sem vocês, então muito obrigado. Se você quiser mais conteúdo perturbador, confira os links na tela agora e talvez se inscreva se gostar do que vê. Até a próxima.